Hoje nós vamos contar a história do Caltrim Clube de Brasília, um espaço que cada cantinho aqui tem muita história mesmo. E olha, sem contar com entretenimento e muitas coisas bacanas. Então eu te convido para esse passeio que vai ser super legal. Vem comigo! E o nosso passeio começa, claro, com um trenzinho que leva as pessoas aqui, os turistas, para conhecer cada detalhe aqui do local do Caltrim Clube. Esse clube foi fundado em 26 de abril de 1958 e quem o fundou foram os responsáveis pela construção da cidade. Do grupo inicial havia 4 empresários, Dino Daldegan, Eleonora Morandi Quadros, Roberto Pacheco Fernandes e Marco Paulo Rabelo. Havia 2 bancários, gerentes de banco, o primeiro e o segundo a chegar aqui no que hoje é o Núcleo Bandeirante, que era a Cidade Livre. E os outros eram todos os diretores da Nova Cap, ou seja, eram os que estavam responsáveis por erigir a cidade em ser. E eles tinham uma concepção muito interessante. Você imagina, você está no Rio de Janeiro, você está em São Paulo, aí de uma hora para outra o presidente disse para você, olha, você vai ter que mudar para Brasília. Ele não perguntou se você tinha família aqui, ele não perguntou se você queria vir. Então todos esses que vieram para cá, eles vieram e deixaram para trás todas as suas raízes. Deixaram para trás os seus lares e penates, deixaram tudo para trás. Quando chegaram aqui, eles já tendo sentido isto, eles sabiam que a população que viria para cá obrigada pela lei, porque em 1960 todos os servidores públicos teriam que vir para a cidade, eles iam passar por aquilo que eles já tinham sentido, que era a ausência de convívios. Não havia convívios. E um dos fundadores, Dr. Peri da Rocha França, ele tem uma frase que é uma glória. Toda cidade grande precisa de um pulmão. Nós vamos fazer o pulmão de Brasília. Aí a Nova Cap separou esta área e doou para o clube, mas não havia ainda destinação específica. Então começou como clube porque a Nova Cap determinou que nós vamos construir um clube. A história de Brasília começa aqui dentro. A casa que você se refere é hoje o Museu da Casa Velha da Fazenda Gama. Este museu foi uma iniciativa do próprio clube. O governo não teve o menor interesse em fazer isso. Nós é que fizemos. Essa casa não era do Juscelino, era o retiro de uma fazenda. E era o único ponto de apoio para aqueles que vieram construir o Catetinho. Em 26 de outubro de 1956, Juscelino desceu aqui pela primeira vez. E como não tinha lugar nenhum como ponto de apoio, ele desceu na Rodo Ferroviária, num avião maiorzinho, pegou um avião menorzinho, desceu aqui na Casa Velha da Fazenda Gama e lá ele foi recebido pela dona Zenaide, tomando aquele cafezinho. E dali é que saiu o Catetinho. O Catetinho é um pouco posterior a essa viagem, ele é de novembro de 56. Quando eu conheci o clube, em 1963, ainda como dependente, não havia essa vegetação que há hoje. Quem conhece Brasília, como eu conheço, sabe que a vegetação bonita que nós temos hoje, esse mar de ipê branco, de ipê amarelo, isso não existia não. O que havia aqui eram árvores exclusivamente cerrado. Toda essa beleza natural que nos cerca hoje foi produzida pelo homem. É tudo invenção humana. E o clube é a mesma coisa. Nós tínhamos uma mata de galeria, que é aquela que recebe as águas que vêm do Catetinho, e ali havia uma vegetação densa. Mas mesmo ela foi acrescentada de várias espécies que foram plantadas por nós. Nós temos 184 hectares. Usamos cerca de 30. O restante nós preservamos religiosa e radicalmente. A preservação aqui para a gente é fundamental.
nós compreendemos perfeitamente as palavras do Dr. Peri lá atrás. Toda metrópole precisa de um pulmão. E o Country Club tem essa vocação de ser o pulmão dessa metrópole que é Brasília hoje. A história do hipismo no country acompanha a história do country, que é desde o início. A primeira competição que teve aqui no country foi em 1958. O country, se eu não me engano, é de 56. Então acompanha a história do hipismo aqui, acompanha a história do country muito, desde o começo. O hipismo aqui, ele é um carro forte do country, porque é o clube hoje em Brasília que traz maior número de resultados em campeonatos. O country hoje, ele fornece, tem uma escola de equitação para quem não tem cavalo, para quem quer ingressar no esporte, quer conhecer o esporte, o cavalo. Nós temos aqui no country uma escola de equitação, temos aqui no country uma estrutura de ecoterapia para pessoas com dificuldades. Nós temos uma área gigante para quem só quer passear. Depois que passa por tudo isso, a pessoa resolve adquirir um cavalo, aí ele estabula, entra de sócio no clube e estabula o cavalo nas cocheiras do country. O Country Club hoje ele é tão importante, tão perfeito, que não tem baias vazias. Se você procurar aqui, é muito difícil ter uma baia, tem lista de espera para poder ter um cavalo particular aqui dentro. Chegado o presidente Juscelino Kubitschek, quando ele saiu do Rio de Janeiro, ele chegou nessa casa, ficou hospedado para esperar a construção da Catetinho, porque aqui tudo era mata, né? Não tinha nada. Essa era a Fazenda Gama. A dona era uma mulher que se chama Zenaide. Ela aqui recebeu o presidente, ela aqui virou tipo servidora do presidente. Então ele ficou aqui algum tempo para esperar a construção da Catetinho. Quando o Catetinho acabou, eles mudaram aqui a residência oficial e o Catetinho. Mas sempre ele voltava aqui para tomar café e depois vai para o Catetinho. É uma trilha interpretativa, né? Que a gente fala, né? Um passeio literalmente cultural, né? Que você vai andando, vai vivendo uma história, vai conhecendo novos lugares, vai vendo as belezas naturais que existem aqui dentro do clube, né? Realmente é um passeio muito agradável. A gente vai passar pela fazenda, né? A Fazenda do Gama, né? Que é uma fazenda histórica, né? Uma casa, antes mesmo de existir Brasília, já existia ela aqui dentro do clube, né? A gente passa na hípica também do clube, que é bem tradicional, né? Que é os cavalos, para a gente poder conhecer, visualizar, tirar foto, né? Tem a ecoterapia também. E o trem passa por dentro de uma trilha dentro do Cerrado, que é uma trilha de 5 quilômetros, de mata do Cerrado mesmo, onde a gente consegue visualizar tucanos, arara, macaco. E tem uma bica, a água dessa bica ela nasce lá no Catetinho, e essa água ela foi fonte de inspiração da música Água de Beber Camarada do Tom Jobim e o Vinícius de Moraes. Inclusive os dois andavam muito aqui pela região, né, que eles ficavam hospedados no Catetinho, né. Então tem vários vídeos, relatos do Tom Jobim. O Tom Jobim gostava muito de andar aqui nessa mata aqui do Catetinho do Country Club. Brasília é uma cidade muito nova, mas essa geração que vem parece que não tem muito interesse do que se passa, né? Então isso é um trabalho, assim, é claro, tem a parte lucrativa, né? Mas tem a parte de poder mostrar para as coisas, né? E passar uma mensagem, né? Passar um conhecimento, uma história que teve aqui, né? Porque senão daqui a pouco a gente não tem mais história, né?